senhores cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9. E senhores, sétimo vídeo da nossa série sobre Roma. E o título desse vídeo é Opinião Pública. Nesse vídeo eu pretendo abordar a questão, senhores, o que é a opinião pública em Roma, qual a função dela no todo da sociedade. Porque vocês vão, senhores, nós veremos que a opinião pública em Roma é o grande juiz, vamos dizer assim, das pessoas. Então, senhores, antes de qualquer coisa, relembrando o que é um cidadão livre. Eu já disse a vocês, pouquíssimas pessoas são cidadãos livres em Roma, mesmo que não sejam escravos. Pode parecer um pouco paradoxal, mas trabalhadores, eu já abordei em outros vídeos, eu disse trabalhadores braçais, pessoas que fazem trabalhos manuais, não são plenamente livres, mesmo que eles não sejam escravos. Um cidadão plenamente livre é um cidadão que participa ativamente da vida pública, que está inserido nos negócios da cidade. Senhores, isso deve ser menos de 10% da população. Deve ser entre 5% e 10% de todos os romanos são cidadãos plenamente livres. Você tem uma parcela de pessoas que não são escravos, mas que não estão aptas a participar da vida pública, nem de longe. Deu o exemplo aqui, você pode um comerciante, por exemplo. E eu disse que o cidadão plenamente livre, que eu chamo aqui de os notáveis, às vezes eu chamo os nobres, eles sentem nojo do comércio, dos trabalhos manuais. Eles podem até se envolver com isso. Na verdade, eu disse que todo mundo se envolve com comércio, ok? Mas a sujeira, senhores, é depender deles. Porque um cidadão plenamente livre, um nobre, um notável, ele tem terra e ele vive de terra. E só pessoas que têm a posse de terras, só essas pessoas que pertencem a um número reduzido de famílias, essas pessoas participam da vida pública, participam da política de Roma. Agora a questão aqui é o seguinte, eu sei que logo de início vocês podem pensar que só essas pessoas vão estar preocupadas com a opinião pública. E esse é o maior erro que você pode... Senhores, esse é o maior erro que nós podemos ter em relação a Roma. Todos os romanos, todos eles, são extremamente preocupados com a opinião pública, do imperador ao escravo. Essa é uma das características de Roma. Todas as pessoas, todas as classes, são extremamente preocupadas com o que os outros pensam dela. Ok. Então, senhores, a maior preocupação de um romano, seja ele quem for, tenha quantidade de dinheiro, seja um notável, seja um homem livre, um trabalhador, uma pessoa que se envolva com comércio, que viva do comércio, seja o escravo, todos eles são preocupados, porque a opinião pública em Roma não é uma questão política só. A opinião pública em Roma é uma questão cultural. E depois, obviamente, ela veio se tornar uma questão política, por desenvolvimento. Mas isso está inserido na cultura da sociedade romana. Ok. Não é uma criação da política romana, a preocupação excessiva com a opinião pública. O romano, seja ele quem for, ele é uma pessoa que ele se preocupa tanto com a opinião pública que mesmo depois de morto, senhores, ele ainda quer ser lembrado pelo que ele fez aqui. E, senhores, os políticos absorveram isso, os políticos romanos eles fazem isso, não porque eles são políticos, mas porque eles são romanos. Então a ideia aqui está clara. Ok. Senhores, nós temos túmulos, e nós, analisando o que está escrito nesses túmulos, nós podemos perceber o que os romanos pensavam. E o que nós vemos, mais uma vez que eu coloco aqui, é que Roma é uma sociedade extremamente prática, voltada para a vida prática.
Roma nunca foi uma sociedade preocupada, senhores, com o pós-vida, com o além da vida, com o que vai ocorrer com você depois da morte, como muitas civilizações e sociedades foram. Inclusive existiram civilizações, existiram sociedades em que eles se preocupavam mais como seria senhores, depois da morte, o que a alma dele, para onde ia, o que faria, como seria julgado. Isso seria mais importante do que a vida cotidiana. Para algumas sociedades, a vida cotidiana, a vida na Terra, era uma espera por esse pós-vida. Não em Roma. Em Roma é uma sociedade extremamente voltada para a sua vida cotidiana. Os romanos acreditam nos deuses, mas os deuses estão lá. Ok, estão distantes. Os deuses são os deuses, os homens são os homens. Senhores, eles fazem sacrifícios. Eles, senhores, eles adoram, de certa forma, suas divindades, ok. Mas eles não se preocupam com o que vai ocorrer com eles depois da morte. A única preocupação do romano é o nome dele perante os olhos dos outros, inclusive depois que ele estiver morto. Isso é o que nós notamos quando nós analisamos os túmulos. As inscrições que nós encontramos, geralmente elas falam o que aquela pessoa fez na vida, como aquela pessoa quer ser lembrada. Senhores, muitas pessoas elas trabalham a vida toda nos túmulos delas. Elas querem dizer o que elas fizeram, quem elas foram, principalmente em uma vida prática, na vida cotidiana. Tá ok. Em Roma existe uma expressão explícita da condição, sem vergonha alguma. Em Roma, você tem que saber o seu lugar, e esse lugar é um lugar na sociedade. E essa sociedade romana, ela se preocupa tanto com a praticidade da vida cotidiana, que eu disse aqui que o divórcio ele existe igualmente para os dois sexos, ok? Algo extremamente moderno. Em Roma antiga, tanto o homem quanto a mulher podem requerir o divórcio. Agora, por quê? Por uma questão prática e pública. É melhor para a sociedade que homens e mulheres possam se divorciar quando eles quiserem, por causa do fim social. O divórcio, assim como o casamento, ele tem uma função social e nada mais. O que nós fazemos é para o bem das nossas famílias, primeiramente, e para o bem da sociedade como um todo, inclusive casar e se divorciar. Vocês veem que não existe algo de moralidade, como nós entendemos o conceito de moralidade hoje. O romano está preocupado com a vida prática, com o social, com a família, com o Estado. Ok. E ele casa e se divorcia de acordo com isso. E como se casar e se divorciar é algo que desenvolve a sociedade, porque são famílias que estão se unindo, os romanos eles facilitam isso ao máximo. Tá ok. Uma ideia de casamento que não tem nada a ver com religião. Tá ok, senhores. Uma ideia de casamento puramente política, eu diria assim. Mesmo que seja entre pequenas famílias. E o divórcio, no caso, ele segue o mesmo rumo. Em Roma nunca se impôs crença religiosa. Tá ok? Isso só ocorreu, senhores, já depois do segundo século. O que ocorreu com Constantino, por exemplo, com o cristianismo, colocando o cristianismo como algo impositório dentro do império, isso nunca tinha ocorrido antes. Houveram moralistas, é verdade, sempre houveram moralistas, mas eles nunca conseguiram fazer nada. Então nós temos os escritos, mas como eu digo mais uma vez, senhores, o romano ele é voltado para a vida prática. Ok, a moralidade dele é essa. Então não havia imposição religiosa. Cada cidade romana que tivesse suas divindades e que seriam adoradas com relação aos feriados que essas cidades iriam escolher. Mais à frente, senhores, nós veremos um assunto muito complexo dentro de Roma, que é as confrarias, mas mais para frente. Mas vocês saberão que as pessoas se reúnem
e elas adoram as divindades que elas quiserem. Tá ok. Nunca houve imposição religiosa em Roma, mais uma vez, até o cristianismo. Como funciona o direito romano? O direito romano é uma espécie de vingança permitida. O objetivo do direito romano, mais uma vez, questão central desse vídeo é a opinião pública. O objetivo do direito romano é sancionar, vamos dizer assim, uma determinada visão pública. Mas o direito romano ele não passa por cima da visão pública. Isso é incrível. E isso é muito difícil de entender para nós que estamos numa sociedade moderna. Tá ok, senhores? A opinião pública é o grande juiz em Roma. E mesmo o direito romano, ele age de acordo os magistrados com a opinião pública. Muitas vezes uma determinada sentença, ela só sanciona a opinião pública, porque a guerra em saber quem está certo e quem está errado, senhores, começa na visão dos demais. Eu vou explicar isso aqui dando exemplos. Imaginem que eu tenho uma determinada propriedade, senhores, eu tenho um sítio, e outra pessoa vem, invade, mata meus escravos e toma meu sítio. Ok. O que é que eu vou fazer de acordo com o direito romano? Mais uma vez, nós estamos próximos ao ano 0, mais ou menos. Depois do 2º século, as coisas alteraram um pouco. Na grande maioria do período em que existiu Roma, o que é que ocorre? Eu vou procurar os magistrados, mas o que eles farão é o seguinte: eles me darão o direito de me vingar. Por quê? Porque se os magistrados me dão o direito de vingança, eu poderei fazer essa vingança e não estarei contra a opinião pública. Quer dizer que se eu voltar lá no sítio e matar todo mundo, ninguém vai falar mal de mim. Todo mundo está preocupado com isso. A opinião pública é o juiz de Roma, senhores. Eu vou dar mais um exemplo. Imaginem eu deva dinheiro a uma pessoa. Como é que essa pessoa vai me pagar? Senhores, algo corriqueiro que ocorria em Roma era uma espécie de gritaria, em que então o credor ele via o devedor em um determinado espaço público, então ele começava a gritar. E ele, obviamente, ele tinha pago algumas moedas para que outras pessoas acompanhassem ele na gritaria com relação ao devedor. Então, senhores, existiam até canções para falar que aquela pessoa, para envergonhar aquela pessoa perante as outras. Isso era comum em Roma. Então, senhores, o devedor via o credor, ele saía gritando nas suas costas, às vezes até cantando pequenas músicas, sempre falando mal daquela pessoa, dizendo que aquela pessoa era um devedor que não pagava e tal. Muitas pessoas ficavam tão envergonhadas que elas inclusive até ficavam de luto. Senhores, é incrível isso, mas ocorre. Por exemplo, a pessoa ela não tinha o dinheiro para pagar, mas a vergonha pública dela é tanto que ela entra em luto. Ela se comportava durante alguns dias como ela se comportaria se alguém da família dela tivesse morrido, dado a vergonha passada em espaço público. Isso ocorria também. Mais uma vez usando a opinião pública como uma forma de justiça. Engraçado, haviam velórios de grandes famílias e às vezes as pessoas paravam o velório, senhores. O velório era detido porque as pessoas, os populares, exigiam que a família pagasse um determinado espetáculo para a lembrança daquela pessoa. E geralmente a família, quando tinha dinheiro, fazia, senhores. Mais uma vez, por causa da opinião pública. O povão em Roma, o que eles pensam, o que eles veem, isso é tudo que o romano se preocupa. A ideia do que é público e do que é privado em Roma não é de forma alguma a ideia que nós temos hoje. Para um romano, o privado é um conceito negativo. Porque o romano pensa, tudo que eu tenho de bom e de melhor deve ser público. O que eu faço no meu círculo privado, senhores, é obviamente algo que eu faço no privado, porque de alguma forma eu vou me envergonhar. Então,
na cabeça do romano, se você faz alguma coisa no círculo privado, é porque, obviamente, aquela coisa já não é muito boa. Comportamento, ação, palavra, o que for. O melhor da pessoa, na visão do romano, deve se tornar público. Deve ser de conhecimento de todo mundo. E os romanos agem assim. Todos eles. Tá ok? O privado, quando nós falamos em algo privado, o romano ele já entenderia como se fosse algo negativo. Diz, não, e por que aquilo é feito ou falado de forma privada? Nós temos essa cidade chamada Pompeia, e o que nós sabemos é que existiam várias inscrições parecidas com o grafite atualmente. E, senhores, as paredes de Pompeia são famosas, mas isso foi o que foi preservado em Pompeia. Mas isso deveria existir em toda a cidade romana. As pessoas deviam escrever muito nas paredes. Mais uma vez, por causa da questão pública. Então, senhores, paredes, casas, túmulos, tudo isso, existe inscrições por toda parte. Para que as pessoas leiam todas essas inscrições de forma pública. Para que todo mundo possa ver. Tá ok? Então, dado o que ocorreu em Pompeia, hoje nós pensaríamos que é possível que as paredes de qualquer cidade romana fossem muito pichadas, escritas, senhores. E aí viria de tudo, senhores. Viria de amantes, falando de amantes, viria de problemas políticos, viria de fulano que morreu e não foi vingado, de tudo. O que vocês puderem pensar na vida das pessoas, eu diria na vida privada, senhores. Mas esse conceito privado ele não se aplica tanto a Roma. Mas elas não têm vergonha. A vergonha da opinião pública, a ideia de que você deve ser uma pessoa reservada ao círculo privado, que isso é algo de bom tom hoje, isso, senhores, isso é o contrário em Roma. Se você for uma pessoa muito voltada para o seu círculo privado, em Roma, todo mundo desconfiaria de você. Porque eles perguntariam, por que essa pessoa é tão fechada? Por que ela não deixa tudo às claras para que todo mundo veja o que ela está fazendo? Eu queria um assunto interessante aqui com relação aos túmulos. Os túmulos em Roma geralmente ficavam nas saídas das cidades. Então você tinha uma pequena cidade, aí tinha uma, duas, três saídas. Os túmulos ficavam nessas saídas. Então, você imagine que era uma espécie, senhores, um túnel, uma fila de túmulos. E a pessoa que ia saindo da cidade, a pessoa ia lendo aquilo, tá ok, dos habitantes. E tipo, por exemplo, tinha algo escrito como ler, transeunte, qual foi meu papel nesse mundo e agora que me leste, boa viagem. Senhores, tinha coisas assim, ler, tu que passa por aqui e aprende sobre minha vida, e tinha lá, tal, que aquela pessoa teria feito, pelo que teria passado e tal. Mais uma vez, até depois da morte, o romano se preocupa com o que os outros vão pensar. E o túmulo, ele é uma espécie de pequeno testamento. É muito interessante estudar os túmulos romanos, porque você lê com que as pessoas se preocupavam. Então, senhores, tem de tudo. No túmulo, inclusive no túmulo romano, senhores, as pessoas usam as inscrições para se vingar de outros em vida, para falar mal de gente. Então tem gente, por exemplo, tinha várias escrituras, pessoas falando mal de um parente, de um político, isso no túmulo. Porque, mais uma vez, cada pedaço de exposição pública que o romano puder usar, ele vai usar ao extremo. E como um túmulo é um pedaço de exposição pública, o que ele puder deixar escrito ali naquele túmulo, dizendo o que ele fez, as pessoas que conheceu, quem ele gostou e quem ele não gostou. Mais uma vez, muitas escrituras nos túmulos são agredindo pessoas. O romano vai usar esse espaço. Em Roma existe isso que nós chamamos de repreensio. Senhores, que para nós, modernamente, nós chamaríamos de fofoca, por exemplo. Mas em Roma isso é algo válido. Isso influenciou de forma direta a nossa sociedade latina. Porque em Roma o repreensio, ele é válido.
ok. As pessoas falarem mal umas das outras, isso conta. A ideia moderna que nós temos hoje de que, fale mal de mim, eu não estou nem aí. Os conselhos que nós recebemos diariamente hoje, dizendo que não se preocupe com a opinião alheia. Senhores, tudo isso está muito longe da civilização romana. Civilização romana são pessoas que se preocupam com o que os outros falam e eles mesmos falam uns dos outros, e isso é válido, inclusive judicialmente. Então, os senhores conseguem ver os problemas. Senhores, vão existir grandes guerras pela opinião pública. É óbvio que as pessoas poderosas, essas guerras serão maiores e tal, mas elas existem em todos os círculos. Todo mundo em Roma está trabalhando pela opinião dos outros. Interessante porque você tem as canções e os panfletos. Em Roma, como eu disse aqui, eu dei o exemplo do credor e do devedor, que existem inclusive canções para envergonhar o devedor. Canções falando mal de pessoas, senhores, circulam pela cidade. Panfletos, libelli, circulam pela cidade, falando mal e bem. O panfleto político, ele nasce em Roma. O panfleto em si, essa ideia de panfleto, de você ter, senhores, algo para a opinião pública, para ser distribuído de graça no meio da cidade, para circular. Não algo feito para ter lucro, não uma literatura, vamos dizer assim, para ter lucro. É uma literatura cujo único objetivo é falar mal ou bem de uma pessoa. E, senhores, a pessoa que escreveu aquilo, ela vai receber pela encomenda e não vendendo aquilo, vamos dizer assim. Essa é a ideia do panfleto, ok? E o panfleto, senhores, ele é importantíssimo em Roma, ele circula muito. Aliás, nós temos gêneros literários como a sátira, por exemplo. Senhores, a sátira, ela começa nessas canções e nesses panfletos pela opinião pública. Então agora vocês conseguem visualizar mais ou menos uma cidade romana, senhores, com inscrições nas paredes, com inscrições nos túmulos, inclusive falando mal de pessoas. E, senhores, com panfletos e canções circulando pelas cidades, senhores, falando que fulano tinha feito isso, cicrano tinha feito aquilo. E os romanos, eles veem as vidas dos políticos quase como hoje nós acompanhamos filmes e novelas. Eu já disse isso aqui. O romano, ele acompanha a vida dos ricos, dos nobres, como nós hoje acompanhamos filmes e novelas. E através do quê? Das canções, dos panfletos. Senhores, como eu digo, a vida das pessoas, principalmente dos notáveis, ela está circulando na mão de todo mundo. Senhores, existiam imperadores que expunham seus adultérios. Um imperador expondo um adultério, senhores, porque ele está dizendo ali que ele não tem preocupação em a opinião pública saber tudo sobre ele. Quando um imperador, quando um notável expõe um adultério, sendo ele o que for, senhores, expondo o adultério, inclusive da própria mulher, o que ele está dizendo é o seguinte: ele está dizendo, olha, a minha vida, ela é de todo mundo. O que ocorre na minha vida, inclusive os adultérios da minha mulher, senhor, eu exponho, porque eu não tenho nada a esconder, absolutamente nada. Uma visão, algo difícil para entender, mais uma vez, para uma visão moderna. Mas as pessoas gostavam disso. Um imperador poderia expor o adultério da própria filha, do filho, dos parentes, dos inimigos, senhores. Quer dizer, eu estou dando um exemplo aqui do adultério porque é uma coisa extremamente íntima. Para nós modernos, principalmente, é uma coisa que nós entendemos como algo íntimo, que as pessoas tentariam fechar, tentariam não expor. Não é o que ocorre em Roma, é exatamente o contrário. Para nós é difícil entender qual é o efeito da opinião pública nas pessoas. Em Roma, pior dos vícios era a indolência, a preguiça.
Porque os romanos diziam que a indolência, a preguiça, era a mãe de todos os outros vícios. O romano ele tenta estar de acordo com a opinião pública, com o que os outros pensam dele. E uma das coisas que isso vai causar, senhores, é que os romanos eles tentam sempre aparecer como pessoas que são ativas, práticas, senhores, trabalhadoras, 24 horas por dia. Nada envergonharia mais um romano do que você chamar ele de indolente. Esse é um dos grandes medos do romano perante a opinião pública. Porque, como eu digo, a indolência é a mãe de todos os vícios. Então, a visão que nós temos hoje, a moderna, que nós vemos nos filmes, em que as pessoas poderosas tentam aparecer como preguiçosas e indolentes porque elas podem. Senhores, isso não existiu em Roma. Tá ok. Talvez isso tenha existido na corte francesa depois da Idade Média, senhores. Mas isso não existiu em Roma. Tá ok. Em Roma, do imperador ao escravo, todo mundo quer aparecer perante a opinião pública como uma pessoa prática, séria, trabalhadora. Todos eles. Tá ok. Senhores, eu dei aqui um dos efeitos que a opinião pública causa sobre as pessoas, é que elas fogem da indolência, ninguém quer aparecer como preguiçoso perante os olhos dos outros. Outra coisa, senhores, amar demais as mulheres, como eu coloquei aqui. Outra característica do Império Romano, difícil de entender. Hoje nós dizemos que um homem que ama demais as mulheres como um todo, senhores, nós vemos isso como virilidade. Em Roma é exatamente o contrário. Mais uma vez, mais uma característica que nós não vemos nos filmes de forma correta. O romano ele não quer aparecer, primeiro, ele não quer aparecer como preguiçoso. E o segundo, ele não quer aparecer como lascivo. Eu usaria essa palavra, para vocês perceberem o quanto os filmes que nós vemos hoje estão errados. Que nós vemos imperadores, que as pessoas importantes elas querem aparecer como se a luxúria, a indolência fossem privilégios de classe. Não é. Eles podem fazer isso, mas eles não vão deixar que os outros vejam. Tá ok? Eles não vão expor isso para todo mundo ver como um privilégio de classe. Por quê? Porque em Roma, se você ama demais as mulheres, você é um homem efeminado. Tá ok. Você tem uma mulher para casar, para cumprir uma função sexual, para procriar. Mas a visão que nós temos dos romanos de que existe amor romântico, vamos dizer assim, senhores, isso é algo errado. Tá ok. Porque o romano ele vê o homem que ama demais, que procura demais mulheres, ele é visto como um homem efeminado em Roma. Algo que é praticamente o contrário da nossa visão moderna, senhores. Então vamos dizer assim, tem opinião pública e eu quero fechar aqui dizendo a luxúria e a indolência não são, pelo menos não são expostos como privilégios de classe, tá ok? Algo que eu vejo, senhores, que não é correto de acordo com muitos filmes que eu vejo e tal. Eu vejo sempre os nobres quando aparecem nos filmes, os nobres querem mostrar para todo mundo que tem muitas mulheres que vivem entre mulheres e que não fazem nada o dia todo, vivem deitados. Senhores, nada mais longe do que realmente ocorreu, tá ok? Do imperador ao escravo, senhores, a moral romana, vamos dizer assim, embora que esse conceito moral não se aplica, senhores, mas a visão que os romanos têm do que uma pessoa deve ser está longe disso, tá ok? Entre todos eles, mais uma vez, do imperador aos escravos. Senhores, eu acho que eu já falei demais, eu já enchi o saco demais, eu vou embora. Eu quero deixar uns avisos aqui, tem os links aí embaixo, senhores, e tem também o meu canal pessoal. Senhores, que eu fico conversando com meus amigos. Eu tenho o meu canal pessoal para conversar com meus amigos. Talvez você não conheça. E nesse meu canal pessoal eu faço os vídeos, senhores, sem edição, simplesmente falando as coisas que eu estou pensando, discutindo com as pessoas. Eu gosto muito também. Então, se você não conhecer, conheça, senhores.
Geralmente eu dava o link do meu canal de música, senhores, mas o meu canal de música foi deletado. Então, o meu canal alternativo, vamos dizer assim, é o meu canal pessoal. Então, senhores, tem links aí na descrição do vídeo, onde vocês podem me encontrar, tá ok? Senhores, por favor, não esqueçam da página no Facebook, tá ok? Porque, mais uma vez, um canal meu foi deletado com 300 vídeos. E eu não confio no YouTube. Tá ok, inclusive para vocês receberem as atualizações dos vídeos, me acompanhar em outros lugares também dá uma certa segurança. Então, senhores, tem a página também no Facebook. E senhores, eu vou parar de encher o saco, eu vou me embora, eu vou pegar o beco do Hoffman. Pac-Man Master 9 se despede. Agradeço a paciência, senhores cavalheiros, senhoras damas. Eu vou me embora. Senhores, se cuidem.